Olá, tudo bem? Nesse vídeo, vamos à resolução de mais uma questão da segunda fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná, dessa vez de Física, e o tema é o gráfico de cinemática. Aí está a questão. Se você está estudando para essa prova, dá uma pausa no vídeo e tenta fazer se você quiser. Em seguida, vamos à resolução. Um corpo de massa 0,2 kg desloca-se ao longo de uma trajetória retilínea. Foram registrados os valores das velocidades adquiridas pelo corpo em função do tempo de acordo com o gráfico ao lado. Considerando as informações contidas nesse gráfico, responda. Item A. Qual é o deslocamento do corpo desde 0 segundos até 140 segundos? Muito bem, vamos ampliar aqui o gráfico para analisar melhor. Se a gente lembrar, o deslocamento, ΔS, é dado pelo produto entre a velocidade e o tempo. E o gráfico que nós temos em mãos tem justamente essas informações, a velocidade e o tempo. A velocidade aí em função do tempo. Portanto, nesse caso, o que acontece? O deslocamento vai ser dado pela área das figuras. Veja aí, temos no caso aí em laranja um trapézio e a área desse trapézio corresponde justamente ao deslocamento feito pelo corpo entre os instantes 0 até o 100. Só que a questão quer saber qual que é o deslocamento total do corpo desde 0 segundos até 140 segundos. Então a gente vai ter que analisar até o instante 140. E com isso a gente também vai ter que levar em consideração aquela segunda área ali que é um triângulo destacado em rosa. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que calcular essas duas áreas para daí sim ver qual foi o deslocamento do corpo nesse intervalo de tempo. Se a gente lembrar, a área de um trapézio é a base maior mais a base menor, vezes a altura sobre 2. Bom, a base maior vale 100 desse trapézio em laranja, a base menor vale 20 e a altura vale 20 também. Então a gente coloca ali essas informações na nossa fórmula para determinar qual é a área desse trapézio. A área do trapézio então vai ser base maior, 100, mais base menor, 20, tudo isso vezes 20, que é a altura, sobre 2. 100 mais 20 dá 120 e 20 dividido por 2 fica 10, simplificando. Então a área do trapézio vai ser 120 vezes 10, que dá 1.200. Portanto, a área desse trapézio em laranja corresponde a um deslocamento de 1.200 metros. Agora a gente também vai ter que levar em consideração a área do triângulo. Muito bem, temos um triângulo ali de base 40, veja que esse triângulo está de ponta cabeça, então a base ele vale 40, porque vai dos instantes 100 até os 140, e a altura, se você prestar atenção no gráfico, vale 5. Então, a área de um triângulo é a base vezes a altura sobre 2, ou seja, base 40 vezes a altura 5 sobre 2. 40 sobre 2 simplifica, fica 20, e 20 vezes 5 dá 100. A área desse triângulo em rosa vale 100 metros aí nesse gráfico. Agora pensa o seguinte, veja que o trapézio está acima do eixo do tempo, certo? Enquanto o triângulo está abaixo do eixo do tempo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a velocidade é positiva dos instantes 0 até o 100, ou seja, na área daquele trapézio, e negativa dos instantes 100 até os 140. Ou seja, o corpo ele se deslocou para frente e depois ele voltou um pouco. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar a área do trapézio e subtrair a área do triângulo. Então vai ficar o quê? Vai ficar 1.200 menos 100. E essa subtração resulta em 1.100. Portanto, o deslocamento efetuado pelo corpo desde o instante 0 até o instante 140 foi de 1.100 metros. E essa é a resposta desse item. Item B. Qual é a força aplicada sobre o corpo desde 60 segundos até 100 segundos? Muito bem, vamos prestar atenção no seguinte. Nesse item, a nossa análise vai ser do instante 60 segundos até os 100 segundos. O resto não vai ser importante para nós. Veja aí, se a gente lembrar da segunda lei de Newton, que diz que a força resultante é a massa vezes a aceleração, é o que a gente consegue determinar qual é a força aplicada sobre o corpo nesse intervalo de tempo aí. Bom, a massa do corpo a gente já sabe, é 0,2 kg, o enunciado nos informou. Falta a gente achar qual é a aceleração. Bom, e a aceleração nada mais é do que a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Ou seja, a aceleração vai ser a variação da velocidade, que é a velocidade final, 0, menos a velocidade inicial, 20, dividido pela variação do tempo.
O instante final é 100 segundos e o instante inicial da nossa análise é 60 segundos. Então, a aceleração vai ser 0 menos 20 dá menos 20 e no denominador 100 menos 60, 40. E a aceleração vai ser menos 20 sobre 40, que dá 0,5, menos 0,5 metros por segundo ao quadrado. Bom, o caso ali da aceleração ser negativa só indica pra gente que o corpo está reduzindo a sua velocidade devido à força que está sendo aplicada sobre ele. Então a força que está sendo aplicada sobre ele, a gente vai considerar a aceleração como sendo positiva. Não interessa muito para nós nesse momento qual é a direção, qual é o sentido da força, mas sim o módulo dela, o valor dela. Então a força resultante vai ser a massa, 0,2 kg, vezes a aceleração, que a gente encontrou agora, 0,5. Então isso vai dar o quê? 0,2 vezes 0,5 dá 0,1 newtons. E essa é a resposta desse item. Item C. Qual é o trabalho realizado entre os instantes 40 segundos e 60 segundos? Muito bem, a gente vai olhar então o que acontece com esse corpo entre os instantes 40 e 60. Se a gente lembrar, o trabalho de uma força é dado pelo módulo dessa força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado. Então, se a gente vai calcular o trabalho, o primeiro passo aqui é tentar encontrar qual é a força entre os instantes 40 e 60 segundos que está sendo aplicada sobre esse corpo. Qual é a força resultante? Agora veja o seguinte, a força resultante, como a gente viu no item anterior, é a massa vezes a aceleração. A massa a gente sabe, 0,2 kg. E a aceleração entre os instantes 40 e 60 segundos, a gente ainda tem que encontrar. Agora presta atenção no gráfico. Veja que entre 40 e 60 temos uma linha reta ali horizontal, ou seja, a velocidade é constante entre 40 e 60 segundos. Em outras palavras, não há aceleração nesse intervalo de tempo. Agora pensa comigo, se não há aceleração quer dizer que a aceleração é zero. Então a força resultante é a massa vezes a aceleração que é zero. Ou seja, a força resultante vai ser nula. Agora vamos voltar para a fórmula ali que determina qual é o trabalho de uma força. Veja que a força é nula, a força é zero. Então todo aquele produto ali, módulo da força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado, vai dar zero, porque a força resultante é zero, é nula. Então acabou o problema. O trabalho realizado aí nesse intervalo de tempo entre 40 e 60 segundos é zero, é nulo. E essa é a resposta desse item. Muito bem, espero que você tenha gostado, espero que isso tenha te auxiliado nos seus estudos. Muitíssimo obrigado por assistir ao vídeo, um grande abraço para você, tudo de melhor, valeu e até a próxima.